Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo, Felipe Mourão, neurocirurgião, professor da disciplina de emergências médicas, trazendo para você aqui mais uma questão do seu atendimento de emergência do paciente neurológico. Sem dúvida nenhuma, você vai se deparar com esse tipo de paciente no seu plantão. Então, estou trazendo aqui uma questão de prova de residência que aborda bem esse tema, para poder a gente discutir aqui o caso e fixar mais o conceito, tá? Então vamos lá, ó. Prova de residência de São Paulo. Um paciente masculino de 70 anos com antecedente de hipertensão arterial sistêmica, bem controlada, com uso de antipertensivos. Apresentou hemiparesia direita de início súbito. Na admissão ao hospital, o paciente encontra-se consciente, tem uma pontuação de 14 na escala de coma de Glasgow, ou seja, 14 pontos, está desorientado, né? Paciente com desorientação. Perda de força grau 4 à direita, pupilas isocóricas, olha aí que a pupila agora entra na pontuação do Glasgow, então esse daí não perde ponto pela pupila, né? Isocóricas e fotorreagentes. Após cerca de 30 minutos, o paciente evolui com rebaixamento do nível de consciência, pontuação de 7 na escala de coma de Glasgow, ou seja, o paciente clinicamente piorou muito, né? Midríase fixa à direita, ficou anisocórico, ainda perde mais um ponto por conta dessa ausência de resposta pupilar, tá? Então, na verdade, pela atualização, esse paciente é um Glasgow 6, frequência respiratória de 8, frequência cardíaca de 48 e uma pressão arterial de 240 por 120. Com base nesses dados clínicos, assinale a alternativa correta com o diagnóstico e conduta inicial para o quadro descrito. Então, voltando ao enunciado da questão. Primeiro, ele descreve um paciente de 70 anos hipertenso, que apresentou um déficit focal súbito, tá? Ficou uma hemiparesia direita, uma diminuição de força, tá? Perdeu força de mídio direito, com Glasgow 14. O que pode ter acontecido? Até que se prove o contrário, uma pessoa que tem fatores de risco, esse paciente teve um acidente vascular cerebral, né? De que natureza não sabemos, clinicamente a gente não consegue dizer. E o paciente evoluiu com uma piora, né, grande do quadro clínico, uma deterioração importante do quadro clínico, com rebaixamento do nível de consciência. E o que ele pergunta para a gente? Qual a melhor opção que descreve o ocorrido, né? Como você classificaria isso? Na opção A, estado de mal não convulsivo e dentalização. Gente, um estado de mal não convulsivo normalmente não cursa com esse quadro clínico, né? De hemiparesia, um déficit focal súbito. É aquele paciente que está evoluindo, né? Normalmente dentro de uma terapia intensiva, o paciente está internado. E um estado de mal não convulsivo, certamente não vai precisar de uma dentalização, vai precisar de medicamentos mais avançados para o tratamento do estado de mal não convulsivo, os estados epiléticos. Vamos na letra B, um acidente vascular cerebral isquêmico maligno, tomografia de crânio de urgência. Olha, pela descrição aqui, pela evolução temporal, um pouco difícil dele fazer um AVC isquêmico maligno, né, que faz um infarto cerebral extenso e evolui com uma isquemia grande de território cerebral, né, para cursar com uma evolução tão rápida de 30 minutos, não está compatível a evolução temporal com o quadro clínico descrito, com essa opção. Opção C, tríade de Cushing, infusão de manitol endovenoso em bolos. Olha, tríade de Cushing, o que seria a tríade de Cushing? Como a gente falou lá na aula de hipertensão intracraniana, né, a tríade de Cushing é um achado tardio
de que o paciente está evoluindo com hipertensão intracraniana. Tá? E a tríade de Cush são aqueles 3 quesitos. Quais são? Aqui, ó. Bradipneia ou ataxia respiratória, bradicardia e hipertensão arterial. Ele realmente tem tríade de Cush. Infusão de manitol endovenoso em bolos. Tá aí. Se ele tem tríade de Cush e ele está apresentando hipertensão intracraniana, uma das medidas de tratamento clínico pode ser o manitol endovenoso, sim, tá? E é feito em bolos. Vamos na opção D. Guarda aí a letra C. Opção D, síndrome de hipertensão intracraniana e intubação orotraqueal. Olha, síndrome de hipertensão intracraniana, nós vimos que ele tem, né? Se ele tem tríade de Cush, ele tem síndrome de hipertensão intracraniana. Intubação orotraqueal, essa é a medida de nível 0. Nível 0 de recomendação. Igual nós descrevemos isso todos os níveis de recomendação de nível 0, 1, 2 e 3, todos os graus de tratamento da hipertensão intracraniana, igual nós descrevemos na aula de hipertensão intracraniana. Então, ó, o diagnóstico sindrômico desse paciente, síndrome de hipertensão intracraniana, concordo, e medida de nível 0, tá? Medida básica, padrão, intubação orotraqueal. Bom, ele tem um Glasgow 7, que indica intubação orotraqueal. Então ficaria na dúvida aqui, ó, entre a opção C e D. Vamos para a opção E, hematoma intracerebral e drenagem cirúrgica de urgência. Gente, esse paciente pode ter um hematoma intracerebral, como está descrito na opção E? Pode. Mas a questão está mostrando isso para a gente? Não. Então não tem como dizer. A questão não apresenta nenhum exame de imagem. Esse paciente precisa de uma tomografia, sem dúvida nenhuma, ele será tomografado pela apresentação clínica dele. Ele precisa de uma tomografia para definir a conduta em relação ao tratamento cirúrgico ou clínico para ele. Tá certo? Então temos aqui, ó, 2 questões que vão deixar dúvida para a gente. 2 opções. Opção C ou opção D. Tá? O que você marcaria aí? Pensa um pouquinho aí. Vou te dar aí 20 segundos, 30 segundos para você pensar em que opção você marcaria. A opção C, tríade de Cush, infusão de manitol endovenoso. E a opção D, síndrome de hipertensão intracraniana e intubação orotraqueal. Gente, pensando aqui e que você tem um paciente com rebaixamento do nível de consciência, um Glasgow menor ou igual a 8, a primeira medida que você precisa adotar para esse paciente não é fazer manitol, e sim proceder à intubação orotraqueal, tá certo? Então, na questão está descrito que ele tem uma síndrome de hipertensão intracraniana e que ele cursa com rebaixamento agudo do nível de consciência. Esse paciente vai precisar ser submetido à intubação orotraqueal, medida de nível 0, como descrito lá na aula de hipertensão intracraniana. É medida padrão para todos os pacientes. Proteção da via aérea, assistência ventilatória, elevação da cabeceira, cabeça centrada. Ok? Medida de nível 0. Então, a melhor opção para essa pergunta de resposta é a letra D, uma questão de raciocínio, uma questão que não é tão simples quanto parece, uma questão muito boa, bem elaborada. Fica a dica aí para você rever o conteúdo de hipertensão intracraniana através dessa questão. Melhor opção é a letra D, tá certo? Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa questão, se valeu a pena revisar o conteúdo, se a questão foi boa, qual o nível, fácil, difícil, médio, e vamos para a próxima.